Pessoal, segue o líder. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro após goleada para cima do Fortaleza, né? Com as combinações de resultado, o Mengão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e a mídia está encantada com essa vitória do Mengão. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Flamengo? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade de onde vocês estão falando. Então agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Voltamos para a Série A e diretamente com o líder do campeonato, ou melhor, o novo líder, o Flamengo. Goleou o Fortaleza 5-0. Foi difícil até escolher o melhor em campo. Um coletivo muito bem do Mengão e celebrando o primeiro lugar. Amor e paixão, é time de tradição. O aniversário era dele e presente foi pro Flamengo. Arrascaeta, bola pro fundo do gol na saída do goleiro. Na noite em que completou 31 anos, Arrascaeta foi o responsável por abrir o placar para o Flamengo no Maracanã. A bola na rede colocou o uruguaio na artilharia do campeonato e ainda levou o Flamengo ao topo da tabela. E esse era só o cartão de visitas da festa com 65 mil convidados no Maracanã. O Penetra Fortaleza foi coadjuvante na cerimônia. O placar só não foi maior nos primeiros 45 minutos, porque João Ricardo mostrou serviço. Na volta do intervalo, as atrações da festa entreteriam ainda mais os convidados. Em apenas 3 minutos, Everton Araújo marcou o primeiro gol dele no Maracanã. 2-0 Flamengo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado, e foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Um lance mais tarde, 3-0. Luiz Araújo aproveitou a sobra para ampliar. Quer mais? Então olha a assistência do Varela para Michael fazer o quarto. E quem disse que o espetáculo não tinha garçom? De Pedro para Luiz Araújo fechar o marcador. 5-0 Flamengo. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho e no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. É nesse ritmo de festa que o Flamengo se despede do Maracanã. O próximo encontro vai demorar. É hora de dizer bye-bye e seguir para o Mundial de Clube. Bom, o Flamengo mostrando já que está muito competente em todas as pontas. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa do campeonato. É um time que consegue se consolidar e teve Libertadores. E aí vai para o Campeonato Brasileiro, goleia o Fortaleza por 5-0. E é um bom cartão de visitas para o Mundial, Edu. Não tenha dúvida, né, Renata? Principalmente vencendo um Fortaleza, por mais que o Fortaleza não esteja num bom momento, mas vencer de 5-0 sem dar chance para o adversário, isso te credencia e te dá moral para você chegar no Mundial. E ali no jogo de ontem, você não consegue destacar um jogador. Acho que a equipe jogou muito bem. E o respeito que você tem pelo adversário é fazendo o que o Flamengo fez. É fazer gols, ir para cima, não deixar o adversário gostar do jogo. Então, parabéns pelo Flamengo. É um momento que qualquer time gostaria de estar passando, porque vence, assume a liderança e agora vai para o Mundial. Então, parabéns pelo Flamengo pelo jogo de ontem. É muito elogiado o Felipe Luiz pelo resultado. Vimos provocação do Daverson no 0-0, depois o Luiz Araújo devolveu. E se fosse qualquer outro técnico da Série A, o Vojvoda tem respaldo, a gente sabe disso, mas tomar um 5-0 poderia causar danos e não é o caso. O Fortaleza precisa se reconstruir e o Flamengo no caminho certo, Cicinho. Exatamente. O Flamengo dispensa comentário, né? O coletivo funcionou, jogou muito bem e
o Daverson teve a infelicidade de cutucar a onça com a vara curta, né, Daverson? Por favor. Na hora errada, né? Na hora errada. Mas assim, isso demonstra também o profissionalismo da diretoria. Tem que ressaltar a diretoria do Fortaleza, que acredita no trabalho, sabe que o momento não é bom e confia ainda no treinador. O Vojvoda dispensa comentário. A gente acredita que uma hora o Fortaleza novamente vai encaixar, porque já deu vestígios disso, né? Começou mal, depois melhorou e agora não está bem. Mas não tem time para estar nessa situação, não. O Fortaleza tem time para sair dessa situação, mas vale ressaltar o excelente jogo do Flamengo. Acompanhar como o Flamengo atropelou o Fortaleza, foi assim que o Flamengo venceu no Maracanã, lotado mais uma vez. Jailson, e o Flamengo contou então com a derrota do Palmeiras e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Parecia a decisão da Liga dos Campeões. Parecia, verdade. O Flamengo aproveitando, né? O Fortaleza que não vem bem, a gente já tá falando isso há um tempo também. O Flamengo era isso, basicamente, que a torcida esperava no meio de semana contra o Tátira, na Libertadores. Grande passo do Zico, hein? Pô, o Léo Ortiz é brincadeira. Exatamente. Mas o Fortaleza que se mostrou ali frágil em determinado momento do jogo, logo ali tentando sair um pouco. E aí no momento que o Fortaleza tentou sair um pouco, o Flamengo realmente botou todas as armas ali, né, ofensivamente, e conseguiu fazer os gols um atrás do outro. O Flamengo que pelo primeiro tempo explorou muito o lado esquerdo, no segundo tempo explorou o lado direito, e aí conseguiu fazer os seus gols, transformando a vitória em goleada. E aí teve provocação do Deivinho e o Luiz Araújo também respondendo, Mário Mar. Jogou muita bola, né? Flamengo jogando muito bem, esse gol foi um golaço, né? A construção dele me lembrou o Klopp. Retorno do Pulgar, né, nessa construção dessa jogada. Por causa da velocidade e como o time acertou, né? Muito bem o Flamengo. Mas vamos ter que falar do Fortaleza também. A gente fala assim dos dois clubes agora no Sport Center, ouvindo também os personagens. Vamos lá. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores, lideramos o Campeonato Brasileiro, melhor ataque, e isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. Uma situação muito complicada, de las mais complicadas que he vivido eu, encontrar la sabiduría, el control emocional, encontrar la inteligencia e encontrar as decisões justas para este momento. Não tem mais nem que pedir desculpas, que já pedimos algumas vezes. Acho que a gente tem que reagir, voltar a dar orgulho ao torcedor, com humildade, com o pé no chão, sabendo do momento que a gente passa que é difícil. O trabalho permanece e o Vojvoda é o profissional que tem toda a capacidade e a gente tem que encarar cada jogo como uma final. Números então do jogo, tá? Abram alas para ele, o craque do Campeonato Brasileiro. Números de Arrascaeta em 9 jogos do campeonato. Olha só, 9 gols. 9 gols em 9 jogos, mano. Tem tempo que não acontece aqui no Campeonato Brasileiro. Por isso a média de 1 gol por jogo, 4 assistências, 2 pênaltis sofridos e ainda as vitórias garantidas são 6. Por enquanto é o bola de ouro do prêmio ESPN Bola de Prata. E foi assim, então, Mário Marra, que o Flamengo chegou à liderança do campeonato após 9 rodadas. Em uma liderança muito justa, em um time que a gente não via o protagonismo nas mãos, nos pés do 10 há algum tempo. Por quê? Porque o time girava muito em torno de quem fazia o gol. E inclusive o próprio Arrascaeta, ele girava em torno de quem colocava a bola para dentro. Agora o time gira mais em torno do jogador que tem mais, talvez, capacidade técnica, identificação com o torcedor. E tem diversos outros jogadores que fazem o Flamengo ser, em alguns momentos, irresistível. A gente estava falando aqui fora do ar do Luiz Araújo, a gente está vendo um gol que pode ser uma recuperação do Michael, está cheio de jogador bom. E a máquina funciona não para o último concluir, mas para todo mundo participar. E nisso tem espaço para o Arrascaeta jogar e definir. É incrível o que está acontecendo. A gente consegue explicar porque o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, teve problemas na Libertadores? Por que essa diferença de um time que joga na quarta-feira para o time que joga no final de semana, Jailson? Então, eu não tenho explicação, mas eu tenho uma hipótese.
A minha hipótese é que esse time do Flamengo tem muita dificuldade, como qualquer outro time, na verdade, quando tem uma linha de 6, 7 jogadores na defesa. E para mim, o nível de ansiedade desse time, junto com a torcida no Maracanã, mudou muito depois daquela derrota pro Central Córdoba. Depois daquela derrota, o nível de ansiedade por melhor desempenho na Libertadores mudou muito e teve o seu preço, cobrou o seu preço. Então teve aquela ansiedade, aqueles burburinhos quando o Flamengo não conseguia abrir o placar rapidamente. Então eu acho que isso teve a questão da oscilação no time na Libertadores. Quando o Flamengo enfrenta um time que mesmo jogando em linha baixa, tenta sair um pouco e deixa a defesa desguarnecida, aí esse time do Flamengo é letal. Jogadores com muita qualidade. Marra estava exaltando o lado do ataque, que obviamente a Arrascaeta e o Luiz Araújo tem que ser exaltado. Eu queria destacar o Danilo e o Léo Ortiz, porque é impressionante o que esses dois jogadores têm capacidade de tranquilidade, de não devolver a bola para o adversário. Chega o ataque adversário, eles dominam a bola. O Danilo ontem, ele dominou uma bola pressionado no peito dentro da área e saiu jogando com o Alexandre. Então a tranquilidade que eles têm e que eles passam para os companheiros, na hora de você organizar o ataque, eles organizam o ataque na defesa. Fora a assistência que o Léo Ortiz deu para a Arrascaeta, porque aquilo ali pouquíssimos jogadores de meio campo fariam. Sim. E o Léo Ortiz faz com uma tranquilidade danada. Marra brincou aquela história do 10, então, da zaga, é isso, Marra? Com sim, essa qualidade. É um jogador que a gente já mostrou isso aqui, Bruno, quando ele foi contratado. Aham. Qual era o posicionamento dele, qual era a influência do Léo Ortiz no jogo ofensivo do Red Bull Bragantino. Ele era o jogador que mais influenciava o jogo ofensivo do Red Bull Bragantino. E ele, claro, ele tinha uma fila para respeitar, era um técnico diferente. Ele respeitou, ele não criou problema, as coisas foram acontecendo, machuca um, sai o outro, tal, saída do Fabrício Bruno. Ele ocupa um espaço e que hoje ele é simplesmente incontestável. E eu tenho, assim, para mim, que ele vai incomodar na seleção, incomodar entre aspas na seleção brasileira. Eu falei a mesma coisa. Porque o Ancelotti quer esse tipo de jogador. E joga nas duas, né? Ontem ele jogou no lado esquerdo. Não, ele joga não só nas duas, né? como em todos os momentos do jogo. Se você quiser definir os momentos do jogo como bola parada também, ele participa de todos os momentos do jogo. O ofensivo, o defensivo, a bola parada, a recuperação, a transição, ofensiva e defensiva, ele participa bem. Ou ele pode ser até um titular da seleção. Eu acho que no primeiro momento ele não vai ser. Mas ele vai incomodar. Ele vai... Eu acredito que ele possa ser dupla do Marquinhos. Eu acredito, pela convocação, não duvido. E só para pontuar, um outro nome que ontem acho que é um jogo muito importante para ele, o Everton Araújo. Porque é cobrado, sim, que o menino tenha melhor, né, jogo com a posse da bola, que sem a posse da bola ele é muito importante taticamente para a equipe do Flamengo. O Felipe Luiz já falou muito dele. E ontem ele deu um passe de 3 dedos pro Varela, muito importante na parte ofensiva, e também fez o gol. Eu acho que é um jogo muito importante pro moleque também pegar essa confiança com a posse da bola. É, porque desde a contusão, certo, do Eric? Do Pulgar e do Alan. Ele só sobrou pra ele. Sobrou pra ele. E aí a gente viu o Varela jogando por ali também, né? Mas ele vai se firmando, então. Ontem foi um jogo muito bom pra ele. Fala, Marra. Uma coisa, você perguntou pro Jailson sobre a diferença nas competições internacionais. Quarta e domingo. Eu acho que aí, assim, não tem como não falar também da postura, eu não estou falando de atitude, daquela coisa, mas da postura do Fortaleza em campo. E já faz um certo tempo que você tem Você está falando exatamente. Isso, porque contra o Racing eu não vi isso. Eu vi o Fortaleza disposto a dividir com a trave. Tá. Sim, e você imagina que bater na trave machuca, né? Fortaleza estava disposto a fazer isso. Nos jogos do Campeonato Brasileiro, e ontem, foi um Fortaleza muito permissivo de novo. Muito passivo. Sério. Bola roubada do Zé Wellison, que é um jogador que faz o jogo mais sujo, quando é preciso, com muita facilidade. Então aí pra mim, e ontem, como curiosidade, o Flamengo era mais velho que o Fortaleza. Então não é só a idade. É a idade e a forma, a entrega e talvez o cansaço acumulado. Não, mas e o Flamengo também vinha desse desgaste, né? O Felipe Luiz falou ontem, cara. O Felipe Luiz ontem na coletiva... Tudo bem que não foi com viagem, mas... Inclusive, ele implorou, basicamente, por um dia. Ele falou. Depois de 2 meses, vou ter um dia agora de... Ele falou, a diferença de preparação entre 3 e 4 dias, tudo bem, 5-0 a favor,
E ele falou em relação ao Fortaleza ter tido menos um dia. Porque o Flamengo jogou na quarta e o Fortaleza na quinta. Com goleada histórica. E histórica do Flamengo para cima do Fortaleza. O que passa com Fortaleza, amigo? Vamos ouvir, então, personagens dessa vitória maiúscula do Mengão para cima do Lion. Vamos lá. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições. Passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. Melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Neste momento no es un momento que nos tengamos la mente y nuestra cabeza en condiciones de tomar ese tipo de decisiones. Saber que nuestra fase es ruin, eso lo sabemos, mas nuestras decisiones tienen que ser certeras y no tomar decisiones en este momento. Las decisiones se toman, no sé si a mañana, mas tenemos que tener momentos de calma y de precisión para tomar ese tipo de decisiones. De todo aspecto, de trabajo, desde cómo trabajar lo emocional, cómo trabajar lo táctico, cómo trabajar en nuestra composición de elenco de aqui para frente. Professor Celso, ouvimos os dois lados aí bem distintos, né? O Felipe Luiz, um momento de alegria, de satisfação, de euforia, líder, grande futebol. E o Vojvoda num tom melancólico. Precisamos tomar decisões. São contrastes, né? Contrastes do futebol. O Flamengo se reencontrando, porque não vamos esquecer que o Flamengo vinha de uma atuação... Quero tocar nesse assunto, professor. Contra o Tátira, né, Eugênio? Veio o resultado, mas o time saiu vaiado. E ontem entregou tudo que o rubro-negro gosta, né? Não é só pelo placar de 5-0, é como foi. Aí ficou tudo cor-de-rosa, ninguém mais pega no pé do Michael que fez gol. O Flamengo dispensa comentários. O Flamengo retomou aquela toada que o seu torcedor quer. O Vojvoda já passou por momentos semelhantes a esse. Inclusive, em questão de zona de rebaixamento, acho que é uma zona de rebaixamento provisória, pelo potencial que o Fortaleza tem. Foi justamente a coincidência de uma goleada que empurra o Fortaleza provisoriamente para uma zona de rebaixamento. Acho que o problema não é esse. O problema é mais embaixo, é o nível de jogo do Fortaleza. Fortaleza muito inconstante, inexistiu ofensivamente desse jogo. E tem o teu lado da força do Flamengo, né? Você perder para o Flamengo não é vergonha. A maneira como perdeu é que assusta. Se tomar 5-0 é vergonha, né? Mas o Flamengo, quando acerta o pé, tem jogos aí que o Flamengo nem chegou a fazer essa diferença, mas que mostra potencial para isso, né? Então o time do Felipe Luiz está justamente naquele patamar que a gente achava que o Palmeiras estaria para o Mundial. Naquele que o Bruno Henrique gosta de falar, outro patamar? Outro patamar. Mas aquele patamar, o Palmeiras chegou a ameaçar antes do jogo com o Flamengo. Se o Palmeiras ganha aquele, ele abriria 7 pontos. E isso não aconteceu. O que mostra que realmente é cedo para grandes previsões, né? Professor, você sabe qual é o saldo de gols do Flamengo? Qual é o saldo de gols? Só o saldo, por favor. É o saldo de 20. Em 11 rodadas, o Flamengo fez 24 gols. Repito, 11 rodadas. O Flamengo tem 24 gols, o melhor ataque do campeonato, e sofreu apenas 4. É a melhor defesa do campeonato. Isso que eu queria saber. Melhor ataque. Felipe Luiz perguntou isso na coletiva. Saldo de 20. Você sabe quem tem o segundo melhor saldo do campeonato? Quem tem o segundo melhor saldo do campeonato? O Cruzeiro. 9. Nossa, menos que a metade. Tá bom pra você? Coisa impressionante. Diga, Mari. Ele emendou... Ele fez, né, boas goleadas já na competição. Não, só quero pontuar sobre o Fortaleza. Assim, são 5 derrotas seguidas, marcando um único gol
dentro dessas derrotas, tem eliminação em Copa do Brasil nos pênaltis, um aproveitamento péssimo. E ele tomou 12 gols. Depois de 2 goleadas, jogos. né, Mari? Exatamente. Essas 5 derrotas seguidas vêm depois então são 5 de 2 goleadas eu a tava favor. pensando São 5 que era... derrotas seguidas. Estava pensando que você estava falando só de brasileiro, não é? Não, Juntando brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores, sim. Ou seja, ele perdeu em todas as competições que ele disputa, né, tirando Copa do Nordeste, num saldo de menos 12, né? Saldo de menos 11 porque ele fez um gol nessa sequência péssima do Fortaleza. Desde fevereiro, ele não conseguiu emendar mais de 2 vitórias a sequência. Ele ganhou 2 e emendou 5, 6 jogos sem vencer. Vinha de 2 goleadas Então a favor, Colo-Colo e Juventude. Quanto ao Fortaleza, a grande questão é a falta de atitude da equipe em campo. Não, é um time que... Entregue. É um time entregue. E não foi só no jogo de hoje, de ontem, né? Não só no jogo de ontem. Tem sido assim em vários jogos. A gente olha o Fortaleza, outro dia perdendo em casa para o Cruzeiro, né? O primeiro tempo que o Fortaleza olhou o Cruzeiro jogar, olhou, né? Perdeu para o Vasco também sem esboçar reação e por aí vai em outras partidas. O Racing acabou perdendo no finalzinho, tentou se defender e tal, aí levou um gol no final. Mas assim, ontem mais uma vez chama a atenção a falta de competitividade. Tá marcando com o olho, né? Tá marcando com o olho e aí fica difícil, é preciso entender o que está acontecendo. A gente já falou aqui várias vezes sobre o elenco envelhecido que tem o Fortaleza, né? Quase todo mundo acima de 30 anos. Você soma isso a um calendário muito puxado, deslocamentos difíceis. Agora, por exemplo, o Fortaleza foi de Porto Alegre, de Buenos Aires direto para o Rio. Não voltou em casa, né? Saiu de um jogo de Libertadores para jogar com o Flamengo no Maracanã, não voltou em casa. Talvez esteja num clima assim de pré-férias, né? Você sabe que vai parar o campeonato, aí dá uma relaxada e... Só que não pode, né? O Fortaleza é muito grande para isso. E a gente sabe que tem qualidade. É preciso dar um freio de arrumação lá, ver o que está acontecendo. Imagino que vai se mexer muito nas janelas de transferências, mas tá difícil. É o momento de entender por que um time que sempre foi muito competitivo deixou de ser. Essa é a grande questão. Você falou em pré-férias, já no lado do Flamengo é pré-mundial. Pré-mundial. Sobre o Flamengo, Abel, primeiro eu queria falar o seguinte, sobre o primeiro gol, a Mari agora há pouco ela destacou, né, o passe do Léo Ortiz. Camisa 10 da zaga? Vamos lá. Ontem na transmissão, meu amigo Villani falou assim, o Zico disse que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Eu não sei quando foi que o Zico falou isso, e falou com muito mérito e o lugar de fala maravilhoso, que é o Zico. O Zico não tem explicação, figura sensacional. Aliás, um abraço pro Júnior. O filho do Zico foi meu vizinho lá no Rio de Janeiro e está sempre vendo a gente, grande Júnior. O Júnior é o do só do sapatinho? Não, esse outro, é o Bruno. Esse é o Bruno. É o Bruno, né? O Júnior é o que torce pro Guarani. Exatamente, torcedor do Guarani, de verdade. De verdade, torcedor do Guarani. E que organiza um samba maravilhoso lá no CFZ. E que é o organizador do... Não, mas esse é o Bruno. O Júnior organiza o jogo do Zico no final do ano, é o grande cara por trás do jogo do Zico. Você falava de Léo Ortiz. Sim, porque você, Abel, já que você lembrou, no dia que Léo Ortiz chegou ao Flamengo, quem foi que falou isso? O que é? Falou o quê? Que era o camisa 10 da zaga. Você falou? Você não lembra? Não, se você falou... Vou ter que chamar o VAR? Se você está dizendo, eu acredito. Você falou, pronto. Você acabou de falar aí, camisa 10 da zaga. Sim, mas eu não lembrava que você tinha sido pioneiro. Pega lá. Mas eu acredito em você. Eu vou postar no nosso grupo. Acho que eu tenho isso salvo lá em casa em algum lugar. Não precisa, eu acredito em você, No dia que ele chegou, eu falei, chega para ser o camisa 10 da zaga. E ele está comprovando isso aí, né? O passe ontem para o primeiro gol é fantástico, né? De trivela, no meio da zaga. Por falar em camisa 10... Pro Arrascaeta. Da Gávea, agora há pouco eu fiz uma pergunta para o professor Celso Zelt sobre o saldo de gols. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, a respeito do Flamengo também, do camisa 10. Você sabe quantas participações diretas em gol, contando gols e assistências, tem Jorjan de Arrascaeta, depois de 11 rodadas, em que ele, se eu não me engano, participou de 10 jogos? Quantas? Deve ter 10 ou 11. 13. 9 gols e 4 assistências em 11 rodadas. Que beleza, hein? Então, isso diz muito sobre esse Flamengo do primeiro semestre do Filipe Luís. É um Flamengo desenhado para que o Arrascaeta seja decisivo. E tá errado? Tá certíssimo, né? Tá errado. Porque, vamos entender,
num time que foi montado sem o centroavante, né? Porque o Pedro, ele estava machucado, está voltando agora aos poucos, né? Ontem entrou e tal, aliás, fez uma jogada brilhante, brilhante num dos gols do Flamengo, não sei mais se foi o quarto ou o quinto, mas ele trabalha com o Bruno Henrique à frente, só que o Bruno Henrique está ali para marcar, não exatamente para fazer gol, é para ficar no pé dos jogadores. Só? Você lembra outro dia que o Bruno Henrique... Como assim? O Felipe Luiz foi perguntado sobre o Bruno Henrique numa dessas coletivas recentes e, inclusive, ele deu uma resposta atravessada para a Raíza Simplício, nossa colega repórter. Bruno Henrique virou zagueiro? Que é isso, Gêmeo? Ela cobrou sobre, o Bruno Henrique não está jogando tão bem. Aí perguntou, você acha que o Bruno Henrique jogou mal? Jogou. Aí ele riu, ele foi meio grosseiro até. Jogou muito. E com a bola no pé ele não está jogando muito. Aliás, ontem, parênteses, Isabel, ontem o Bruno Henrique sofre 2 pênaltis que o árbitro ignora, mas de uma forma assim absurda, do Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza. O cara vai com o braço, claramente, empurra dentro da área. O árbitro manda seguir. Tem uma outra que ele vai com o ombro, mas não é ombro com ombro, é ombro nas costas. Dá um chega pra lá, um empurrão no Bruno Henrique, e o árbitro segue. Aí tem uma jogada no ataque que o Tinga, a mesma coisa, ele vai atropelar o jogador do Flamengo e ele dá a falta. Quer dizer, por que é a falta do Tinga e não é falta dentro da área? Pênalti tem que ser mais falta do que o outro? Bem, voltando aqui para o assunto... Você está embaralhando minha cabeça. O Bruno Henrique... Você estava na Arrascaeta, foi pro Bruno Henrique... Onde é que ele estava? O 3 é o 10, o 10 é o 9 e o Bruno Henrique é o 8. Você estava falando que o Bruno Henrique só marca. Como só marca? São assuntos estanques. São 16 jogos sem gols ou assistências, né, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está ali para marcar a saída de bola do time adversário, para pressionar. Por isso que eles foram contratar quando o Flamengo tiver com a bola... Claro. Então, quando o Flamengo está com a bola, ele abre espaço para a infiltração do Arrascaeta. Esse é o desenho do Flamengo atual. Inclusive, ontem, no lance um pouco antes depois do gol, o pessoal que estava na transmissão flagrou o Arrascaeta agradecendo ao Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz moldou o Flamengo de forma ao Arrascaeta ser o cara que recebe essa bola em condições de finalizar. E tem sido assim ao longo do campeonato. Toda hora. Às vezes ele vem tabelando, tabela com 1, 2, entra na área e finaliza. Às vezes ele recebe o passe, como recebeu ontem do Léo Ortiz direto. Porque é isso. O trabalho do Bruno Henrique tem sido mais um trabalho de marcar a saída de bola e na frente ali se deslocar para atrair marcação e favorecer com que a bola chegue para o Arrascaeta ser decisivo. E ele tem sido decisivo. Ontem fez o primeiro gol, embora não tenha sido ontem o craque do jogo. O craque ontem foi o Luiz Araújo, um jogador que tem crescido muito, que tem mostrado muita efetividade, corre o tempo todo, com e sem a bola, ele está participando do jogo. E o Gerson jogou vôlei? O Gerson jogou muito, mais uma vez, o Gerson joga muita bola. É o Adílio dos tempos modernos, joga muito. Mas ontem, o melhor em campo, eu não gosto muito de ficar estabelecendo isso, mas o jogador que mais se destacou, para mim, foi o Luiz Araújo. Inclusive, o Davidson gosta de brincar, finge que vai chutar e pega no pé aqui. Luiz Araújo devolveu. Fez o Saci. Agora, Bel, eu queria falar o seguinte. Quinta-feira, foi quinta? O Flamengo jogou na quarta. O mundo estava caindo na cabeça do Flamengo. Eu fui o único a defender o Flamengo aqui. Calma. Me chamaram até de ode ao resultadismo. Rafael Marques falou que você está fazendo a ode ao resultadismo. Num jogo que o Flamengo dominou amplamente. Cada jogo é uma história, gente. Contra o Tátira, teve dificuldade de converter as situações em gol e venceu. Por 1-0 só, mas venceu com uma defesa do goleiro no final. Mas eu estava do seu lado. Fizeram uma tempestade no copo d'água porque o Rossi fez uma defesa. Ora, o goleiro tá lá para defender. Você lembra que eu estava do seu lado? Eu ainda falei. Sim. O Flamengo atacou o jogo inteiro, passou sufoco nos últimos 3 minutos, que o Tátira resolveu passar do meio de campo. E aí ontem o Flamengo vence e todo mundo esquece as críticas que foram feitas no meio de semana. E aí vamos estabelecer o que eu falei aqui na quinta-feira, porque as pessoas esquecem e só querem criticar na hora que acham que não foi no mesmo nível e depois, ganhou, tá tudo uma maravilha. O Flamengo ontem conseguiu essa goleada sobre o Fortaleza, primeiro, em função do próprio Fortaleza, sem desmerecer as qualidades do Flamengo que colocou em prática isso ontem. Mas porque foi tão diferente o domingo da quarta-feira? Primeiro, porque o adversário teve uma postura defensiva diferente. O Tátira fez linha de 5 com 4 na frente, bloqueou a entrada da área, jogou só para se defender o tempo inteiro. O Fortaleza foi um time ontem mais aberto, menos intenso na marcação. O Tátira colocou um busão na frente da área. Pode falar. 2. O principal para mim
a pressão. A tensão era outra, né? O Flamengo estava claramente ansioso contra o Tátira, pelo que representava o jogo. Óbvio, ele poderia ser eliminado. Ninguém olhou no relógio, nem... Ele poderia ser eliminado. Ontem a coisa fluiu, porque o Flamengo, ok, se ganhar, maravilha, vai ser líder. Se não ganhar, tem todo um campeonato pela frente. Vamos jogar mais leve. O Flamengo entrou em campo mais leve, até porque também tinha vencido o Tátira. E ele descansou mais. Contra o Tátira, ele tinha vindo de um jogo muito pegado contra o Palmeiras. Contra o Tátira, para finalizar, já que estamos daqui a pouco, vai chegar a hora do almoço. Era aquele chefe no restaurante com pressão. O restaurante está lotado, tem que entregar os pratos, o cliente está reclamando. Então o cara está cozinhando ou está jogando bola, pressionado. O prato chega mais chamuscado. Contra o Fortaleza, era você cozinhando domingo, ouvindo um samba na sua casa, tomando uma cervejinha, sem pressão de horário. Era isso, né? Isso. Então, só para pontuar, Abel. Você cozinha? Cozinho, claro. Sem fazer tempestade em copo d'água, quando o time vence, mas sem o resultado que se imaginava, e sem exaltar excessivamente quando o time goleia contra um adversário que não opôs grandes dificuldades a ele. Eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz pode... Não, só para concluir. Eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz pode exaltar. Bem, eu gosto muito desse primeiro semestre. E para completar, qual é o prato que você faz melhor? O cozinheiro, chefe... Não sou exatamente um chefe, né? Eu faço o basicão. Pipoca? Não, pipoca, pelo amor de Deus, né? Ovo. Hambúrguer? Basicão. Ovo mexido? Não, que hambúrguer, não. Fala aí um prato, então. Eu faço o basicão. Arroz, feijão, bife ou frango ou peixe, uma saladinha e uma batata, tá bom? Coisa linda, coisa linda. Um estrogonofe, tá bom pra fazer um estrogonofe? Opa, tá sofisticando. Um macarrão com carne moída, e vai. Opa, é chefe Eugênio, pô. Como técnico, você seria quem, assim? Eu seria... Professor Eugênio. Mano Menezes. Tá. Boa. Vamos lá com a participação da galera. Temos uma mensagem, é isso? Ela é sempre bem-vinda. O rubro-negro Tadeu. Bom dia, Tadeu. Quarteto fantástico do F360. Porque o Flamengo do Brasileirão é o malvadão. E o Flamengo da Libertadores é o bobão? Não exagera. Que bobão. Tá classificado, não, ele tá amigo. Uma pergunta. Hã? Ele fez uma pergunta. Eu tô respondendo, não. A pergunta dele é em tom crítico e tem a ver com o que eu disse. Por que o Flamengo do Brasileirão é o malvadão e o da Libertadores é o bobão? Ah, entendi. Interrogação, então responda, como fazia você... o Avalone, né? Interrogação. É isso, porque as pessoas às vezes jogam uma pressão muito grande, tem uma exigência muito alta e gostam de tripudiar quando o resultado não é o esperado. Porque o Flamengo é isso, o Flamengo dá o que falar e tal, mas botar as coisas, sabe, no lugar certinho. É um primeiro semestre excelente. O Flamengo, como já foi dito várias vezes aí, ganhou tudo o que disputou, os títulos que ele tinha para levantar, ele levantou. Verdade, atingiu. Está classificado, não em primeiro, mas está classificado para as oitavas da Libertadores e vai para o Mundial de Clubes como líder do Brasileiro. Isso significa que está tudo uma maravilha? Não. Tem que melhorar em vários aspectos. Mas, até aqui, o trabalho está entregue. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Mengão que venceu aí o time do Fortaleza por 5-0. É o líder do campeonato. Aconteceu tudo que a gente tinha conversado aqui sexta-feira, né? Aconteceu que o Flamengo venceu em casa e fora de casa o outro time lá de São Paulo perdeu lá em Minas Gerais e agora o Mengão é líder do campeonato, segue o líder. E hoje a goleada começou com o gol do De Arrascaeta, seguido por o Everton Araújo. O Luiz Araújo também fez 2 gols e no final o Michael aí desencantou, o cabelo vermelho, o cabelo de fogo, fez o 5º gol para fechar, né? A goleada para cima do Fortaleza, né? O time do Mengão, que agora é líder do campeonato, né? Tá ali em primeiro com 24 pontos, seguido do Cruzeiro por 23, né? E agora o time do Flamengo tinha um jogo contra o time do Sport Recife fora de casa que foi adiado, né? Vamos ver aí como é que vai ficar. O Flamengo que vai se preparar agora, vai estrear no Super Mundial de Clubes dia 16. Então, né, o Flamengo praticamente fechou aí o Campeonato Brasileiro, a primeira parte ali antes do Mundial, com chave de ouro, uma baita goleada por 5-0 contra o time do Fortaleza. Que baita jogo, que baita goleada
esse time do Fortaleza, né? E lembrando que o Fortaleza não é cachorro morto não, hein? Fortaleza muito bem treinado aí pelo Vojvoda, e o time do Flamengo, o time do Felipe Luiz, conseguiu aí aplicar uma baita goleada, né? Queríamos que o Flamengo tivesse jogado assim, né, no último jogo da Libertadores, mas não aconteceu. O Flamengo jogou desta forma no Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa goleada? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!